Vamos lá, só estou confirmando aqui se está tudo certo, tanto no YouTube quanto no Instagram, tá, gente? Só um minuto. Vamos lá. Isso, entramos ao vivo. Ok. Beleza, estamos aqui. Estão me escutando bem? Oi, Júlio. Seja bem-vindo. Tudo jóia? Tudo bem? Vê se você puder me falar, porque eu estou usando outro microfone. Se você puder me falar se está ouvindo bem, se está tudo certo aí, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer a nossa última live número 5 hoje. Falar sobre DNA de carteiras. Vamos lá. Deixa eu ver se o pessoal também está lá no Instagram. Isso, perfeito. Já estamos lá ao vivo um e outro. Ok, vamos lá, vamos para frente. Vamos falar sobre carteiras de investimento hoje. Nós vamos falar qual o DNA certo de uma carteira. Por que eu pus DNA? Porque DNA é aquele negócio, cada um tem o seu DNA, né? Apesar de que o ser humano ele tem um DNA padrão. E eu vou mostrar um pouco mais sobre carteiras de investimento para vocês. Exatamente que dá para a gente pegar uma principal, um DNA central, e dentro desse DNA central, a gente fazer determinadas alocações de investimentos e de carteiras que mostram aquele perfil ou aquele tipo de DNA que é para você, tá bom? Então, esse é o nosso tema de hoje, é o último tema da live 5, da nossa live de aquecimento para a semana dos R$ 10.000 de renda extra para os servidores. Muito bem, o que acontece? Essa última live, a gente fez todo um conjunto e um processo para deixar todos vocês alinhados para as aulas da semana que vem. Se vocês não assistiram ainda todas essas lives, as 5 lives, elas estão no YouTube, tá no canal do YouTube, não tá aqui no Instagram. Tô falando pro povo do Instagram, tá? O pessoal do Instagram, vocês podem ir no canal lá no YouTube, que lá no YouTube vocês vão ter todas as gravações dessas 5 lives que eu fiz, tá bom? Essa é a última, exatamente para fazer um alinhamento para a semana que vem nós estarmos juntos na semana dos R$ 10.000 de renda extra para os servidores. Ah, Renato, não sei como inscrever. Hoje eu vou explicar também como você faz a inscrição. Tem gente que ainda não inscreveu e tem gente que já se inscreveu. Se você já se inscreveu para a semana, ótimo, maravilhoso. O que você tem que fazer? No link da bio, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram, tem os formulários de inscrição para a semana dos R$ 10.000 de renda extra. Se você não se inscrever, você não entra no grupo. Se você não está no grupo VIP, você não vai receber os links de acesso das aulas da semana que vem. Tá bom? Isso aqui eu estou fazendo live, então todo mundo que está registrado no meu canal, tanto do YouTube quanto no Instagram, está recebendo essas lives. Mas só na semana que vem que os links de acesso às aulas vão ser colocadas no grupo específico de quem se cadastrou. Como é que funciona esse cadastro? Você entra lá no link da bio ou do Instagram ou do YouTube, você vai para uma página, você vai deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone, exatamente para a gente poder mandar os links e materiais de aula. Vão ter vários materiais nas aulas, inclusive, para vocês poderem usar. Então, o que acontece? Então, é necessário que vocês façam a inscrição para receber os materiais, os links, as estratégias, tudo lá dentro. Tá bom? Vai ser no grupo. Então, depois você entra no grupo também do WhatsApp. Só explicando o passo a passo certinho, para todo mundo ficar nivelado e correto, tá bom? Vamos lá. Que a gente tem bastante coisa para a gente poder conversar. Então, essa é a nossa última live. Então tá faltando 3 dias só para o evento, né? Terça, quarta e quinta. Terça, quarta e quinta que nós teremos nas nossas 3 aulas da semana dos R$ 10.000, tá bom? Me fala aqui de onde você está falando, qual cidade, qual estado. Se você é servidor público municipal, estadual, federal,
ou não é servidor público. Me fala tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, tá? E hoje o nosso tema é sobre esse DNA, sobre essas carteiras de investimento. O que fazer? Que tipo de carteira que eu posso efetivamente montar e ela ser bem estruturada para o meu estilo de DNA, vamos dizer assim, para o meu jeito de ser enquanto investidor. Então, esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá? Pilares de um DNA e de uma carteira, um DNA de uma carteira. Esses são pilares que não que não é que não possam ser não realizados, não é isso que eu estou dizendo. Mas se você se concentrar nesse tipo de produto de investimento, a probabilidade de dar errado é muito menor. Pode ser que não dê certo no volume, na velocidade de rentabilidade que você quer, mas dar errado também não vai dar. Ok? É bem claro isso para mim. Primeira coisa, caixa ou reserva de emergência. Você sempre vai procurar CDB de 100% ou 98,5% ou que seu banco paga, porque a reserva de emergência e caixa tem que estar atrelada a CDI ou Selic ou Tesouro Selic. No caso do Tesouro Selic, dependendo da situação, vai ser colocado um dia depois do seu pedido de resgate, depende do horário que você for resgatar no Tesouro Direto. Em alguns momentos, o Tesouro Direto acredita no mesmo dia. Dependendo do horário que você faz esse resgate, ele vai acontecer no próximo dia útil. Final de semana não tem. Então, atentem-se a isso. Mas isso é muito pouco para você perder alguma rentabilidade em relação a isso. Então, não tem sentido. O caixa ou a reserva de emergência tem que estar em Selic ou CDB. Beleza? 100% CDI. Outra coisa que é importante, que eu acho que para nós servidores públicos é muito interessante, e é raro a gente perder dinheiro com isso, com fundos imobiliários. Só que a gente tem que ter estratégia para entrar em fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele é muito bom para nós servidores porque a gente tem normalmente imposto de renda retido na fonte. Por conta de quê? Por conta de aluguel de imóveis que a gente possa ter, qualquer tipo de remuneração que você tiver, você vai ter que lançar em rendimentos tributáveis. A não ser dividendos ou outras coisas que você põe lá como rendimentos tributados exclusivamente na fonte ou outros tipos de rendimentos. O rendimento de aluguel, ele é tributado sim. Então, por que eu falo que fundo imobiliário é muito interessante para quem paga imposto de renda na fonte e para quem paga efetivamente imposto de renda nas suas declarações de ajuste anual? Porque ele é isento. Até agora é isento. Nós estamos aí com uma MP que pode mudar essas regras efetivas dos fundos imobiliários. Tá bom? Então, nós podemos ter essas mudanças de regras no futuro. Se tiver essa MP sendo validada, eu vou fazer um vídeo falando sobre o que vai acontecer com essas mudanças tributárias para os nossos investimentos. Já até está aqui na minha agenda, na minha planilha aqui dos temas que eu vou fazer vídeos. Um deles é sobre essa MP de impostos, de aumento de tributação. Mas só que ela ainda não está aprovada, né? Ela vai valer a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Ela está válida, mas a validade de entrada vai ser a partir de 1º de janeiro, mas ela tem que ser efetivamente votada. Então, vai ser votada para ver se vai acontecer realmente ou não. Outro produto que também é muito raro de dar erro, de dar errado. Então, ele está no DNA principal, no pilar principal de DNA, ok? Boa tarde, Eduardo, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Então, no nosso DNA principal de carteira, esses são produtos que a gente sempre tem que ter na nossa carteira, tá bom? Uma delas, além do Selic, é muito importante a gente ter títulos atrelados prefixados IPCA+.
Eu gosto muito dos títulos públicos. Por que que eu gosto dos títulos públicos? Porque os títulos públicos, eles me dão uma chance de saída que eu não preciso recorrer ao mercado secundário das corretoras, entendeu? Eu posso, eu posso muito bem fazer o quê? Uma boa gestão do meu patrimônio de carteira usando o IPCA+, e o prefixado dos títulos públicos. Ah, Renato, mas eu adoro comprar título privado. Posso? Pode. Ele tem algumas certas características, tem ótimos títulos privados que eu gosto muito. Muito. Gosto mesmo. Tem um que eu adoro quando a Selic está subindo. Normalmente ele não tem IPCA+ e nem prefixado. São as letras de câmbio. Letra de câmbio é um excelente veículo para você ganhar dinheiro. Que poucas pessoas falam, inclusive. Que a gente chama de LC. Letra de câmbio é um título de crédito, é um título que é emitido por uma financiadora, né, uma financeira. Essas financeiras de porta de rua, vocês devem conhecer aí na cidade de vocês. Tem um monte que fica no centro da cidade. Normalmente fica no centro da cidade ou bairros onde tem mais fluxo de pessoas. Essas financeiras, elas emitem títulos que são LCs, letras de câmbio. E essas letras de câmbio, inclusive, são garantidas pelo FGC e tem, geralmente, como essas financeiras estão emprestando para os endividados, elas emprestam a 9, 10% ao mês, sei lá, tem a agiotagem meio legalizada aí. Mas o que acontece? Essas letras de câmbio, normalmente, elas pagam mais para os investidores. Mas tem que tomar muito cuidado com a nota de crédito dela. Então, vamos lá. Então, esses títulos privados também são interessantes. Ah, o DI está subindo, a taxa de Selic está subindo. Eu posso travar ela numa letra de câmbio para ganhar mais dinheiro. O IPCA+ e prefixado, qual que é a intenção dele? Eu travar a taxa real dela mais alta, quanto mais alta, melhor. Que é o que nós estamos tendo hoje, inclusive foi o que eu falei ontem lá na live, falando sobre o que fazer e quanto tempo você demora para poder olhar o mercado, e eu mostrei como é que eu faço para olhar o mercado. O que acontece? Quando a taxa de juros, e a gente usa o ciclo da taxa de juros, a gente aproveita os IPCA+ e o prefixado exatamente para travar uma taxa real. Ou a gente faz a marcação a mercado, a gente leva para a longevidade, que eu chamo, que eu falo. Então, por exemplo, eu consigo pegar a taxa IPCA+, 7%, 7,5%, dependendo da situação e do mercado no dia, para levar para 2040, para levar para 2035, 14% no prefixado para levar para 2032, para levar para 2035. Então, eu tenho a possibilidade de fazer taxas reais extremamente altas, descontadas a inflação, você está travando uma taxa muito alta e muito boa. Tanto para fazer marcação quanto para levar para a longevidade. Esse é um DNA que tem que estar na carteira das pessoas. Só que a pessoa tem que saber o momento certo de entrada e o momento certo de saída. Inclusive ontem, num jantar que eu estava, numa comemoração de um aniversário que eu estava, uma das pessoas estava falando, o mais difícil é exatamente isso. É você saber exatamente qual o momento certo de você fazer a marcação a mercado. A marcação a mercado é muito mais difícil de fazer, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções. Ela é mais difícil de fazer do que você comprar o IPCA+, o prefixado, para levar para a longevidade. Mas só que para levar para a longevidade, você tem que travar com taxa alta. Travar com taxa baixa, você vai perder dinheiro e muito dinheiro. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. Mas o DNA principal, você precisa desse tipo de produto. Porque ele vai dar uma rentabilidade muito boa para você pensar numa renda passiva e para você pensar numa renda para o futuro. Beleza? Um outro pilar que tem que ter dentro do DNA de uma carteira, por mais que você tenha medo ou não, tá? Eu tentei me inscrever como moro fora, não me deu opção para cadastrar meu telefone. Ok. Não sei como é que é. Não te deu opção para você fazer sem estar no 55? Eu vou olhar, Eduardo, e eu vou tentar entrar em contato aí lá com o pessoal da equipe para poder fazer o seu cadastro, tá bom? Qualquer coisa você me chama lá no Instagram também, no direct do Instagram, porque aqui no YouTube não tem. Você me fala que eu vou tentar te cadastrar lá e te incluir
lá no grupo do WhatsApp para você poder assistir às aulas, tá bom? Pode ficar tranquilo. Você me manda um direct no Instagram, tá? Você me manda um direct no Instagram que eu vou mandar o seu nome, ou você me manda seu telefone, seu e-mail, seu nome, pelo direct do Instagram, que eu vou tentar, eu vou fazer você ser inscrito no grupo, lá no nosso grupo do WhatsApp, para você receber os links das aulas, tá legal? E você ficar lá com o cadastro. Deixa comigo. Só me mandar um direct lá, tá? Mas voltando aqui. Ah, na renda variável eu tenho medo. Eu tenho muito medo de renda variável. Isso é normal e é natural acontecer isso com as pessoas. O que acontece? Só que existem determinados tipos de renda variável ou determinados tipos de ações que o seu risco é bem menor. É diferente de você comprar uma... Vou falar uma aqui. Tenda. Veio na minha cabeça aqui. Uma tenda, que é uma consultora. É muito diferente de você comprar uma tenda e você comprar uma Semig. Você comprar uma Taesa. Você comprar uma Alupar. Por quê? Existem determinadas empresas que elas são extremamente interessantes para você começar e entender da renda variável. Por quê, Renato? Porque elas são dóceis, que eu falo. Elas são amorosas. Eu falo isso mesmo. Eu gosto de ação amorosa, doce, sabe? Eu gosto desse tipo de ação por quê? Eu não gosto de ação que é igual um eletrocardiograma. Não tem aquele eletro que fica assim, ó. Tem ação que é desse jeito no gráfico. Tem ação que ela sobe e desce, ela sobe 10%, desce 10%. Isso é uma louca andando. Então não dá. Você precisa de ter, na renda variável, escolher ações que são dóceis, que são doces, que são fáceis. Não precisa de complicar. Então, não precisa de ter medo também da renda variável. Você pode fazer a renda variável sem necessariamente precisar, ok, de estar querendo um crescimento exponencial. Então você pode ter sim, com certeza, renda variável dentro da sua carteira, de forma bem estruturada e na escolha de bons ativos. Então, esse DNA da carteira ele é muito interessante, porque ele estabelece critérios de bons produtos para você colocar. Tá? Commodity, que eu amo. Né? Eu gosto. Eu, Renato, gosto de fazer risco. Risco controlado, risco bem feito, risco bem pré-determinado, risco bem conduzido, estratégia de entrada e de saída bem conduzida. Então, boa tarde, Cláudia, seja bem-vinda. Deixa eu ver lá no Instagram. Tatiana, Penks Moreira, J. Green, que estão lá no Instagram. Vamos lá. O que acontece que é muito importante? Quando você tem esse tipo de carteira, a sua carteira ela está adequada para qualquer cenário. Commodity, se você quiser. Por que eu gosto de commodity? Porque commodity me dá o dinheiro para eu poder reinvestir exatamente nessas, na Selic, no fundo imobiliário, no IPCA+, ou numa renda variável, de acordo com o momentum do mercado, que eu falo. Do timing do mercado. Então, se eu estou ganhando dinheiro com a commodity, eu vou reinvestir esse dinheiro em algum lugar, eu posso escolher essas outras caixas para colocar meu dinheiro. Então, esse DNA padrão, se você fizer esse DNA padrão, com certeza a sua carteira vai gerar 10 mil reais por mês de renda passiva e de renda extra. Porque em determinados momentos você vai estar num lugar ou no outro. Vamos lá. Muito bem. Alocações por perfil. Isso aqui, gente. Vamos lá. Eu não consigo. Eu sou completamente avesso àquele estudo que eles chamam de suitability, né? Que é o uso. Não que eu sou contra. Eu acho que todos temos que fazer essa pesquisa
quando a gente abre uma conta numa corretora de valores ou num banco ou alguma coisa. Não tem problema. Façam. Até para você conhecer melhor o seu tipo de perfil. Se vai ser um pouco mais conservador, se vai ser um pouco mais moderado, se vai ser agressivo. Aquelas perguntinhas. Você topa perder não sei quantos por cento? Você aceita isso, isso, isso? Você já investiu em tal coisa? Que são perguntas naturais e tradicionais dentro de uma pesquisa para estabelecer o seu perfil de investidor. Só que o que acontece? Isso é um negócio tão engessado que eu falo, é de um engessamento tão grande para uma carteira, que muitas vezes uma pessoa ela tem a possibilidade de sair de um perfil para o outro em determinados momentos. Porque o mercado, ele vai te posicionar para esse mercado. Ele vai te lançar para esse mercado. Entenderam o que eu estou dizendo? Não dá para você ficar fixo nisso. Em determinados momentos é muito interessante você se lançar em determinados mercados. Vou contar algumas histórias aqui para vocês entenderem. Os fundos imobiliários, quando eles foram lançados, eu me entrei de cabeça nos fundos imobiliários. E eu ganhei muito dinheiro com os fundos imobiliários. Era uma época que ainda a gente não tinha uma desbancarização, a gente não tinha Pix, a gente não tinha esse tipo de coisa. E os fundos imobiliários foram lançados. Eu me lembro que ano que foi. Acho que foi 2011. Acho que foi 2011, não me lembro. Depois eu olho aqui. E quando os fundos imobiliários foram lançados, os preços dos imóveis estavam nas suas mínimas. Eu falei, epa, tá a oportunidade aí. E eu me lembro, por que eu botei aqui FI, fundos imobiliários, de 5 a 30%? E eu me lembro que eu cheguei a ter quase 30% na minha carteira de fundos imobiliários. Porque era uma novidade, eu gosto de novidade. A novidade, geralmente, quando ela aparece, ela faz a sua carteira romper. Ela faz sua rentabilidade aumentar. Não naquele primeiro momento, mas depois que vai sendo falado, o que acontece? As pessoas começam a falar, é a hora de você realizar. Quando eu entrei no fundo imobiliário, só não existia fundo de papel. Existia fundo de tijolo que eram de agências bancárias. Eu lembro qual foi um que eu comprei, BBPO 11, que eram as agências do Banco do Brasil. O que o Banco do Brasil? Tinha um monte de agência que ele alugava. O que ele fez? Ele pegou todas as agências e transferiu para o fundo imobiliário do Banco do Brasil, um fundo imobiliário. Ele vendeu essas agências para o fundo imobiliário. E o fundo imobiliário alugou para o próprio Banco do Brasil. Tinha uns andares também ali em Brasília. Tinha uns andares de um prédio antigo de Brasília também e tal. Eu me lembro disso. E eu entrei no BBPO 11 e foi fez assim, ó, zup. O povo começou a comentar, e eu me lembro que eu falei, cara, isso aqui vai ser um grande lance, um grande jogo, uma grande entrada para você ganhar dinheiro. E eu entrei nos fundos imobiliários com uma boa parte do meu capital. E eu recebia todo mês e eu gostava pra caramba daquilo. Era renda mensal todo mês na conta, tal, preços justos, preços adequados, etc e tal. O que aconteceu? Olha como é que é a alocação por perfil e DNA é importante de você estabelecer isso. Os fundos imobiliários começaram a ficar extremamente caros, muito caros. E os bancos, eu me lembro isso, os bancos começaram a diminuir as agências. A gente andava na rua, aquela agência tinha uma agência até sobreposta que eu falava. Tinha agência de banco, tinha uma agência de um lado da rua e tinha outra agência do mesmo banco do outro lado da rua. Porque bancos foram sendo incorporados, bancos foram sendo, bancos foram sendo incorporados. No caso do Banco do Brasil não, mas tinha um do Santander, tinha um do... Acho que eu não lembro se o Itaú lançou um fundo imobiliário de agência de banco. Não me lembro bem. Mas o que acontece? Só para contar essa história para vocês entenderem o que é alocação por perfil e os momentos adequados desses percentuais. Quando eu vi que os preços... E eu também entrei em alguns prédios, eu me lembro disso. Shopping, existia de shopping. Eu lembro que eu já morava em Cuiabá. Ô, gente, isso tem tempo. Porque foi em Cuiabá, quando eu voltei, eu fui pela primeira vez em 2006, a segunda vez eu fui em 2010. 2010, foi 2010, 2011, isso mesmo. Tô me lembrando aqui.
Tinha um shopping em Cuiabá, não sei se era shopping Cuiabá, shopping Goiabeiras e tal, que ele também entrou num fundo imobiliário e eu comprei, eu conheci esse shopping. E eu me lembro que bombou os shoppings também. Era uma época foi na época do Lula 2. Olha como é que o ambiente econômico, ou Dilma 1, não me lembro bem. Era a saída do Lula para Dilma, era uma coisa nesse aspecto, desse jeito. E eu me lembro que o consumo estava muito forte. Falei, oh, isso aí vai ser uma beleza. O shopping não cobrava estacionamento, começou a cobrar estacionamento. Lá em Cuiabá, eu falei, é mais receita. Ou seja, você vai vendo o ambiente e vai vendo essa situação para poder ajudar a sua carteira a rentabilizar da maneira maior. E nessa época eu fiz os fundos imobiliários e fiquei até com os 30%. Beleza, o que aconteceu? As cotas dos fundos imobiliários começaram a estar extremamente valorizadas. Em que sentido? Se eu vendesse todos os shops, se eu vendesse todos os galpões de logísticos, se eu vendesse todos os andares de prédios, se eu fizesse toda a venda desse tipo de imóveis, mais imóveis é mais fácil de fazer isso do que títulos. Então, o fundo de tijolo de imobiliário é mais fácil de fazer uma análise muito mais do que um fundo de papel. Depois eu vou explicar essa diferença para vocês mais para frente. Então, o que acontece? Para terminar essa história, para eu mostrar, para demonstrar como é que funciona isso, essa alocação para o perfil e esse DNA sendo bem estabelecido. O que acontece? Os fundos imobiliários começaram a ter uma valorização extrema de 200%. 200% do que, Renato? Você ganhou 200%? Não, mas a cota perto do valor patrimonial que foi vendido era muito alta a valorização. Isso era irracional. Quando nós percebemos isso, o que aconteceu? Tchau. Vamos vender. Porque não tem sentido. É a mesma coisa, eu vou pegar todos esses imóveis e vender, vou ter 2 vezes mais do valor patrimonial que daquele imóvel e não valia aquilo que estava sendo colocado no mercado. Mas por que as cotas subiram tanto? Essa é o grande lance, a grande questão. Porque as pessoas começaram a se ajustar e a gostar da renda passiva. A renda passiva faz as cotas dos fundos imobiliários crescer exponencialmente. E elas não se mantêm, lógico que não. Porque tem um ativo real ali para poder ser valorizado. Ok? E na perpetuidade aquilo ali fica impossível de ter aquela valorização. Mas vamos lá. Falando isso, então, você sempre vai ter essas margens que eu chamo margens de alocação, ok? Essas margens de alocação sempre vão existir. Então vamos lá, Renato, quando eu vou ter Selic, ter mais dinheiro na Selic e menos dinheiro na Selic? Quando a Selic estiver muito alta ou e vai estar a caminho da sua subida forte. Então, por exemplo, quando foi que os alunos, inclusive do Vivendo de Renda, começaram a aumentar a Selic nas suas carteiras? Lá atrás, em 2021 era 10, 22, 23 eu acho, não sei. Tem que abrir o gráfico aqui para eu lembrar. A taxa Selic, a inflação começou a subir. Quando começou a subir, o Banco Central já sinalizou que ele ia aumentar a taxa de juros. O que você faz? Você carrega Selic e CDI. Por quê? Porque na hora que a taxa de juros começa a subir, o seu rendimento vai começar a subir também. Ah, Renato, então você usa o ciclo de juros. Sim. Se o ciclo de juros está indo para as alturas, eu vou começar a alocar mais na Selic. O ciclo de juros tem a tendência a descer, eu vou voltar o meu ciclo para o IPCA+, e para os pré-fixados. Entenderam? É assim que a gente faz. É dinamismo. Não dá para você sempre ter o mesmo percentual em cada um dos produtos. Não é assim que funciona. Não é assim que se ganha dinheiro no mercado financeiro. Só para vocês terem uma ideia, tem um banqueiro amigo meu e a gente caminha sempre junto, muito. E eu estava conversando com ele e eu falando sobre as taxas de juros, tal. Ele falou, Renato, todo meu caixa está em pré-fixado. Falei, oi? Falei,
Uma parte Selic, lógico, tem que ter, a tesouraria tem que estar, mas uma grande parte já está em pré-fixado. Muita parte pré-fixada. Por quê? Porque a gente sabe, não dá para manter essa taxa de juros do jeito que está, mas ela vai cair em algum momento. Então, você aproveita para poder aumentar a sua exposição nesse risco. Ah, Renato, mas é muito mais arriscado? Não necessariamente, depende do momento que você vai fazer. É a mesma coisa quando eu fiz os FIIs. Vai ter momento, eu já tive momento que minha bolsa na minha carteira, lógico, vocês não podem comparar, lógico que não. Concordo com vocês que não dá para poder comparar. Mas eu já tive 60% em bolsa de valores. Eu surfei o mercado. Você tem que surfar. A onda tá vindo, a onda tá vindo, a onda tá vindo. Por que o surfista sempre espera a onda chegar, a melhor onda para ele poder ganhar campeonato mundial? Olha os campeonatos de surf. É exatamente isso. Você vai esperar a onda. Na hora que a onda chega, você embarca e vai com ela. Para você embarcar nessa onda, você vai aumentar a sua exposição de risco de uma maneira um pouco mais agressiva, mas de maneira, como é que eu vou dizer? Racional. De maneira responsável. É até a melhor palavra. Você não pode ser irresponsável nas suas alocações financeiras. Senão é ferro, com certeza. Mas uma alocação eficiente e responsável te gera muito dinheiro. Criptos. Ah, Renato, eu adoro o risco. Beleza, cripto é uma das melhores oportunidades. Tem que tomar muito cuidado? Tem que tomar muito cuidado no mercado cripto. Porque da mesma maneira que uma moeda nasce, ela morre em 6 meses. Quais são as únicas moedas que eu vejo até agora, as duas únicas moedas que permanecem? Que foram projetos bem estruturados, bem feitos e que valem até hoje. O Bitcoin e Ethereum. São as duas. Que estão desde lá de trás, desde o início. O resto já nasceu e já morreu. Porque um projeto nasce, o outro é melhor. Aí uma outra moeda, moeda só tem Bitcoin. Os outros são criptoativos que estão estruturados dentro de uma blockchain. Eu explico isso muito bem dentro do Vivendo de Renda, inclusive. Depois eu posso fazer mais lives falando sobre criptomoedas, acho que vocês vão gostar, inclusive, porque eu comecei a estudar fortemente o mercado cripto. Não na profundidade, mas assim, aonde guardar, o que eu tenho que fazer, qual que é a minha segurança, o que é seguro, o que não é. Mas vamos lá, quem gosta de risco, aí a alocação por perfil, por isso que eu estou falando, vale a pena ter cripto. Eu já tive 8% do meu patrimônio em criptomoeda naquelas pancadas que deram, que deu um bom dinheiro, muito bom dinheiro. Então, essas alocações por perfis, a gente tem que sempre estar atento às movimentações, ao dinamismo de uma carteira. E esse DNA dinâmico, ele é de acordo com o seu perfil. O DNA padrão que eu falei no outro slide anterior é aquele DNA padrãozão que você deve sempre ter. Esse aí você deve ter de acordo com o seu perfil. Igual, por exemplo, eu falei com os meus alunos lá semana passada sobre dólar. Todo mundo está com dinheiro guardadinho lá fora. Por quê? Além do ambiente político, além do ambiente econômico, vão ter várias oportunidades lá fora para a gente poder ganhar dinheiro. E outra, o dólar está barato. O dólar está nos seus pontos mínimos de força. Então por que eu não vou aproveitar o dólar? Entendeu? Então são esses dinamismos. Eu nem coloquei dólar aqui na alocação do perfil. Mas normalmente a gente coloca como hedge, como proteção do seu patrimônio. Normalmente de 3 a 5%, você podendo levar até 15% se você quiser. Por que 15%, Renato? Porque vale a pena ter uma moeda forte e você fazer dinheiro com essa moeda. Não só na valorização cambial, na variação cambial. Se o dólar está 5,30 e ele vai para 7, você ganhou essa valorização cambial inteira e não perdeu o valor da sua moeda. E além de tudo, você pode pegar esse dólar, colocar num investimento que vai te dar rentabilidade e renda. Então, carteiras e perfis e DNA de perfil tem que ser visto pelas pessoas como grandes oportunidades de se fazer bons negócios, bom dinheiro e fazer renda extra. Perfeito? Vamos lá. Então,
Então, essas alocações eu coloquei aqui como parâmetros para vocês terem essas noções do que eu vou colocar como carteira. Tá bom? Vamos lá. Isso aqui que eu falei lá no DNA principal, no DNA padrãozão, não pode deixar de ter. Você não pode deixar de colher a marcação a mercado. Você não pode deixar de fazer uma operação de marcação a mercado e não aproveitar essas rentabilidades maiores. Uma pena que a taxa de juros não está caindo na velocidade que a gente esperava. Mas se ela estivesse caindo numa velocidade forte, foi igual no momento Dilma Rousseff, nós ganhamos muito dinheiro com a marcação a mercado. Porque logo ela saiu e entrou o Temer, a taxa de juros ela despencou de uma vez só. Foi rápida, intensa e rentável. Então, a tática de juros ela é necessária para quem quer ter um DNA de carteira bem efetivo. Ela é obrigatória. Por quê? Porque você tem risco muito pequeno e rentabilidade muito alta. Isso é um negócio que não existe em lugar nenhum do mundo. Deve existir marcação em outros lugares do mundo. Mas no Brasil é muito fácil para nós, investidores, pessoas físicas, fazerem isso. Que é quando a gente vai travar o IPCA mais o pré-fixado nas suas máximas e quando você colhe essa marcação a mercado. O quando aí é muito mais importante do o que e por quê. Então, é importante eu dizer isso para vocês. O que mais determina e identifica que você está fazendo uma boa tática de juros é o quando, e não o que e o porquê. O que é fácil. Você abre o Tesouro Direto, você tem lá uma lista de títulos para você fazer. Então, lembra das perguntinhas da semana passada aqui, ó, de ontem? Vou manter, vou ficar, vou vender, né? Essas perguntas são fundamentais para poder a gente fazer análise de qualquer carteira. E além de tudo o que eu vou comprar, como eu vou comprar e quando eu vou comprar e vender. O quando aí nesse caso é o mais importante numa tática de taxa de juros. Por quê? Porque vai ter o momento exato para você poder colher a marcação a mercado quando a taxa de juros estiver despencando. Quando ela estiver despencando, ela faz com que o seu dinheiro e a sua rentabilidade cresça exponencialmente. Porque você fez certinho a tática do jeito que tinha que ser feita. E quando que você trava? Nos travamentos máximos. Nas taxas máximas para poder se travar, para poder se ganhar dinheiro. Tá bom? Vamos lá. Seleção de fundos imobiliários sem mistério. Isso aqui eu estou colocando aqui muito como sendo uma... Eu gosto, acho interessante. Hoje os preços já estão ficando mais caros, bem mais caros. Tomem bastante cuidado com isso, tá? O que você precisa de olhar muito? Primeira vaca. O último é o dividendo. Que é o que todo mundo faz primeiro. Impressionante, cara. Eu vejo gente aí no mercado, aí nas redes sociais, falando do fundo imobiliário, que o fundo imobiliário é isso, e o cara só tá olhando dividendo. Só olhando dividendo. Ele só olha dividendo. Não tá aparecendo aí o meu cursor do mouse, mas o dividendo é o último item que você vai olhar. E tem várias pessoas falando aí, e eu vejo isso muito, que o dividendo ele coloca como sendo o primeiro ponto. Não façam isso. Porque o dividendo é irreal. Por quê, Renato? Vamos lá. Dentro da contabilidade, da análise financeira, existem receitas não recorrentes. Que a gente chama isso dentro da contabilidade. Então, por exemplo, é igual um lucro de uma empresa. Vou falar um pouco mais técnico aqui, mas vocês não precisam de saber disso. Mas você precisa de ter pelo menos os conceitos principais, tá bom? Vamos lá. Existem algumas coisas dentro de uma contabilidade, ou dentro de um balanço, dentro de um resultado, que você pode colocar determinadas receitas que elas não são recorrentes. Elas são aleatórias, elas são de vez em quando, falar a palavra coloquial, de vez em quando acontece isso. E dentro dos fundos imobiliários existe isso. Muito isso. Por exemplo,
tenho lá 20 andares no fundo imobiliário. Chegou uma pessoa lá e ofereceu o andar que eu tinha comprado era 1 milhão. O cara chegou lá com 1.300.000 para comprar o imóvel. O que o fundo imobiliário vai fazer? Vendeu. Liquidei o imóvel. O que acontece com esses 300 mil reais a mais? Vamos supor, tá bom? Ele vai para o caixa. Ele é efeito caixa. Todo o efeito do fundo imobiliário ele é efeito caixa. É dinheiro que entrou, dinheiro que distribuiu. Dinheiro entrou, dinheiro que distribuiu. Entenderam bem? E mensal. Então, o fundo imobiliário ele tem uma característica de ser efeito caixa. Então, se eu vendi o imóvel, aqueles 300 mil vão para dentro do caixa. 1.300.000 vão para dentro do caixa. Perfeito? O que ele vai fazer com esse dinheiro se ele não comprar outro? Aí vai ter uma assembleia, normalmente acontece deles distribuírem o excedente. Ou, se ele não tem nenhum compromisso para ser pago em outro imóvel, ele distribui. E o que acontece com o dividendo nessa situação? Ele aumenta. Claro que ele aumenta. Porque ele vai ser distribuído. Ele é obrigatório. Então, esse efeito caixa, muitas vezes ele é irreal. Você está olhando, poxa, eu já vi tanta gente falando isso. Esse fundo imobiliário está pagando 2% ao mês. Aí você vai olhar lá no fluxo de caixa, no balanço, né, na declaração de resultado daquele fundo imobiliário naquele mês, e tem um efeito caixa de uma venda de um imóvel que foi distribuído o dinheiro. E aquilo não é o quê? Sustentável. Não existe sustentabilidade naquele resultado. Isso é muito importante. Então, cuidado na seleção dos fundos imobiliários de vocês. Não é só porque está pagando muito bem que ele é bom. Isso é mais uma dica maravilhosa para vocês, que ninguém fala isso. Ninguém. Ninguém fala isso. Só está olhando para vender as coisas para vocês, falando, nossa, se você colocar 10 mil reais nesse fundo imobiliário, você vai ganhar 180 reais, 1,8%. Só que o cara está olhando um resultado que não é real, ele é irreal. Então, cuidado com os cantos das sereias pelo mercado afora. Tá bom? Isso é muito importante. O dividendo ele tem que ser sustentável, ele tem que ser regular, ele tem que ter regularidade. Então, é a última coisa que nós vamos olhar. Qual que é a primeira? Vacância. Uma vacância num imóvel, estou falando de tijolo agora, tá? Uma vacância num imóvel, ela é complicada, porque ela tem taxas, é igual um apartamento. Comprei um apartamento, vou botar para alugar. O inquilino falou que não vai ficar. Acabou, vou ter que arrumar outro inquilino, não vou? É a mesma coisa, o processo é o mesmo. Então, o que você tem que olhar? Qual que é o primeiro ponto que tem que ser olhado no fundo imobiliário? Qualidade do portfólio e a vacância do portfólio, se for tijolo. E qualidade do portfólio se for qualquer coisa de fundo imobiliário. Porque o cara pode estar com título, tem fundos de tijolos, tem fundos de papel, tem fundos de shopping, tem fundos mistos, tem fundo híbridos, tem fundo agro, tem fundo de tudo quanto é jeito, gente. Tudo quanto é ao gosto. Eu sempre falo, mercado financeiro hoje é ao gosto do freguês. Literalmente é ao gosto do freguês. O que você tem que fazer? O que você tem que olhar de uma maneira muito mais criteriosa? Qualidade do portfólio e vacância. E segundo, gestão. O gestor tem que ser bom. Porque é ele que está tomando conta do seu imóvel. Não é você. Então ele tem que saber gerenciar e vender na hora que tem que vender quando tem uma proposta boa, aquele imóvel não vai render mais nada, comprar um outro melhor. Ele tem que ser um bom gestor. Tá? Ele tem que ser um bom gestor para poder fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, qual é o setor que ele está? Ah, ele é especialista em shopping. Tem fundo que é especialista. Tem gestora que é especialista em shopping. Tem gestora que é especialista em galpões logísticos, que eu adoro. Tem alguns fundos que são os meus preferidos, que eu gosto de olhar, porque são mais fáceis de analisar. Para que você vai comprar coisa? Lembra do método KISS, gente? Keep it simple, stupid. Olha aquilo que é fácil de analisar. Que você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Olha os dóceis, os amorosos. Entendeu? Escolha produtos
dóceis, ações dóceis, fundos dóceis, né? Fundos fáceis. Você não tem que achar o santo grau, não. Você tem que acreditar, é o que eu falo. Não tem que você ir atrás do santo grau. Você tem que acreditar no milagre. Entendeu o que eu estou dizendo? Você tem que acreditar na fé. É nesse aspecto que eu estou falando. Então tenham critérios. Por que eu coloquei esse negócio do fundo imobiliário? Porque eu tenho visto muita gente na internet falando sobre isso. Compra de qualquer coisa. Não se enganem. Não é para comprar qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Depois eu respondo as perguntas, tá? Vane me perguntou aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no Instagram. Não. Se quiserem fazer perguntas aí no Instagram. Eu não sou muito de ver o Instagram, porque eu não vejo. Não sei se aqui nos comentários eu consigo ver as perguntas. Eu tô pela internet, pode ser que eu não veja, tá? Caso eu não responda, me mande no direct, que eu respondo todo mundo, tá? Vamos lá. Então, tem que ter esse tipo de coisa. Tem que ter esse tipo de situação na cabeça. Vamos lá. Outra coisa, DNA na carteira. Isso é muito importante, gente. Eu tenho visto tanta gente cometendo erro nisso. Inclusive alunos que entraram agora, que eu fui analisar as carteiras deles, eu fiquei impressionado. Fiquei muito triste com o que o mercado financeiro produziu e tem produzido ultimamente. Muito. Não era desse jeito. Primeira coisa para fazer a execução simples desse processo de investimento a longo prazo ou investimento para poder ter renda recorrente. Aporte mensal. Aporte mensal é real. Tem que ser. Não que, Renato, mas esse mês eu não consegui, não tem problema, mas você tem que ter uma gestão eficiente do seu dinheiro. Renato, mas eu só consigo guardar R$ 50. Não importa. Pode ser R$ 1. Sabe quanto foi? Vou contar para vocês. Sabe quanto que foi o meu primeiro aporte mensal? Meu primeiro aporte. Eu vou contar isso na terça-feira. Mas vou dar o spoiler do aporte. Meu primeiro aporte mensal foram R$ 100. Eu lembro disso até hoje. Eu tinha R$ 100 para aportar. E eu comprei Tesouro Selic. Na época, eu acho. Foi Tesouro Selic. Que era a minha reserva de emergência. Por quê? Aí vocês vão me perguntar, mas por quê? Porque eu fui no banco e a gerente me falou que eu tinha um fundo lá maravilhoso. E tinha poupança. E aí? Dureza, né? Aí eu falei, não. Eu vou no Tesouro Selic. E comprei meu Tesouro Selic. E não comprei de lá. Eu abri uma conta. Foi numa corretora, lembro até hoje. A XP não existia. Eu não tinha conta na XP. Eu não sei se a XP já existia, mas era um braço de educação, não era uma corretora de valores exata. Eu lembro que eu fui ir para a XP em 2011, eu acho. Mas eu estava lá atrás. Era uma corretora chamada Banif, era um banco português. E eles abriram no Brasil e falaram: não precisa ter dinheiro, muito dinheiro, não, pode ser aqui. E eles tinham uma plataforma muito bacana, sabe? Vamos lá. Então, aportes mensais, é importante ter. Entradas parciais. Esse é uma estratégia que eu falo com os alunos de uma maneira muito tranquila. Que é o seguinte: você não coloca todo o seu pé dentro do negócio. Você coloca a canela, depois você põe até o joelho e depois você faz o tibum. É assim que faz. É igual um namoro. Eu falo a mesma coisa, estão se conhecendo, estão conversando, sai pra jantar, igual um namorado. Igual namorado. Igual namorada. Conhecendo, não sei o que, noiva, depois casa. Mesma coisa, entradas parciais. Como que se faz isso? Com um método de estatístico matemático, porque ele vai te mostrar os momentos exatos de compra. Comprei primeiro aqui, comprei segundo aqui, comprei terceiro aqui. Aí ele subiu, aí ele volta para testar o ponto inicial. Aí você compra mais um pouquinho e você vai comprando parcialmente. É interessante fazer essa estratégia? É. Em algumas situações, é. Na commodity dá para fazer isso? Não. Na commodity dá para fazer o quê? Saída parcial.
Entrada parcial não dá na commodity. Não dá. Já testei. Não dá. Você tem que entrar com tudo de uma vez. Aí você faz a saída parcial, por quê? Renda. Você já garante sua renda. Se voltar contra você, você já está garantindo a sua renda. É assim que faz. É assim que eu ensino. Que é o que eu faço desde 2011 com commodity. Você entra com tudo, depois você faz a realização parcial. Se você se sentir desconfortável com aquilo, com aquela fotografia que você enxergou. Eu sempre falo muito para os alunos. A gente tem que ter uma fotografia na cabeça da gente. Olha para o céu, tá dando um jeito. Olha, eu adoro analogia, gente. Tudo tem analogia na minha vida. Você olha para o céu, você está vendo o céu de um jeito, com as nuvens de uma maneira. Na hora que você volta de novo com a cabeça para cima, o que está acontecendo com o céu? Ele mudou. Vocês já perceberam isso? O céu está todo novo. É igual política. Eu falo que a política é igual o céu. Um dia tem 3 candidatos. No outro dia, um candidato só. No outro dia, não tem candidato. No outro dia, um candidato está falando mal do outro. No outro dia, os caras que eram inimigos declarados se tornam presidente e vice. É muito louco isso, não é? Isso é muito doido. Eu lembro do debate do Lula e do Alckmin. Um matando o outro, só faltava cair no... Desculpa o palavreado, eu vou ter que falar um palavreado, perdão. Só faltava cair na porrada no debate. Hoje o cara é vice do outro. É mais ou menos a mesma coisa. É a mesmíssima coisa que eu tô falando. Então, investimento tem muito a ver com esse tipo de coisa. Entendeu? Tem muito a ver. Então a gente tem que perceber essas coisas. Sobre rebalanceamento. Eu gosto de... O meu rebalanceamento ele é muito mais rápido do que é ensinado pela escola suíça. Quem que criou o rebalanceamento? Quem me perguntou aqui foi... Ah, o som tá ficando baixo? Oh, meu Deus. Vou pegar aqui então. Desculpa, Leusa. Eu não tinha visto isso não. Melhorou, gente? Vou fazer. Vou falar com aqui. Pera aí. Vou aumentar a minha voz. Pera aí. Tá melhor, gente? Vou falar mais perto. Vou ficar mais perto aqui. Tá bom? Vocês vão me ver mais perto. Vou botar o microfone mais perto aqui. Desculpa, viu? Vamos lá. O que é? O meu rebalanceamento, os suíços inventaram isso. Tem, salvo engano, é num livro que é Os Axiomas de Zurique. Acho que é nos Axiomas de Zurique, eu já li ele, mas tem um tempo que eu li esse livro. Os Axiomas de Zurique é o jeito suíço de investir. Eles são os maiores banqueiros do mundo, né? Não são mais agora, porque os banqueiros americanos são 10 vezes maior. O mercado americano de bancário é 10 vezes ou 100 vezes maior, não sei quanto, estou exagerando aqui, do que o mercado suíço. Mas o mercado suíço era o maior mercado bancário do mundo. E os suíços sabiam fazer isso. Eles tinham essa expertise. E o rebalanceamento foi criado por uma técnica meio suíça, assim, que eles faziam o seguinte: aquilo subiu demais, eu diminuo. Aquilo que desceu demais, eu aumento. Só que o que acontece? Essa tecnologia, essa técnica, ela é de 1900 e lá vai fumaça, né? 1930, 1940, 1900, sei lá. Deve ser por aí. Eu acho que é antes da guerra até. Antes da Segunda Guerra Mundial. Não sei bem. Tô chutando, mas essa técnica, posso pesquisar aqui, tá? Mas essa técnica tem muito tempo. Ela é muito antiga de rebalancear carteira, rebalanceamento carteira. Depois da teoria do Henry Markowitz, da teoria moderna do portfólio, ele caiu em desuso. Por quê? Porque o portfólio ele tem que ser, ele é um organismo vivo. Ele é um organismo que precisa de ser sempre mutável. Ele precisa de ser mutável. Depende, lógico, de uma velocidade, depende das premissas, depende da estratégia,
depende disso tudo. Mas o rebalanceamento para quem está começando ou para quem não tem tanta experiência nos investimentos é uma estratégia interessante. Desde que você tenha bons ativos na sua carteira. Esse é o grande. Esse é o erro que a maior parte das pessoas comete. Provavelmente, Vane, você me perguntou isso aqui, né? Esse rebalanceamento, se você está com ativo ruim, não adianta você fazer. Entendeu? Comprei Cielo. Eu lembro de Cielo. Comprei Cielo. Cielo está descendo, estou rebalanceando, estou aumentando minha participação de Cielo, estou tirando de outra ação que está bombando, subindo. O que está acontecendo? Você está perdendo dinheiro. Você vai perder seu portfólio todo. Você vai perder seu patrimônio. Por quê? Você está tirando daquilo que é muito bom para aquilo que é muito ruim. Entendeu o que eu estou dizendo? Por quê? O muito ruim, como está com preço muito baixo, o muito bom está muito alto o percentual na sua carteira. Então eu vou tirar do que está muito bom para colocar no é muito ruim. Então, você tem que fazer isso quando você tem bons produtos dentro da sua carteira. Então pode ser esse o erro que você está cometendo, tá bom? Você está tirando de, vamos lá, uma que bombou, Porto Seguro para colocar em VEG. E aí? Mas será que VEG é uma boa pedida? É só porque VEG... Tô só chutando porque você me falou de VEG, tá, Vânia? Será que... Eu não fiz análise de VEG, tá? Então, não posso estar falando... Não posso estar cometendo um deslize aqui, mas eu tô só comentando esse tipo de rebalanceamento, tá bom? Só para ficar bem claro aqui para todos qual é esse balizador que eu tô dizendo. Perfeito? Então, muito bem. Eu posso estar saindo de um produto que vai explodir de ganhar dinheiro para um que está horrível. Porque o de lá está muito mais alto o percentual na minha carteira. O rebalanceamento praticamente é isso. O meu percentual lá na minha carteira está muito alto e aqui está muito baixo. Então o que eu fiz? Eu diminuí minha posição onde tinha que estar com mais dinheiro para uma posição num ativo horroroso. Entendeu? Eu prefiro a estratégia de entrada parcial e ir levando esse ativo até o final. Mas o rebalanceamento, por isso que eu estou falando aqui, é uma execução simples, mas ela tem que ser bem conduzida. A entrada parcial ela é mais fácil de ser feita. Ok? Você tem os dois? E eu nem sabia, hein? Aí você vai tirar em Porto Seguro, que está linda e maravilhosa, para colocar em VEG. A não ser que tenha mudado o cenário de Porto Seguro, aí tudo bem. E se VEG for muito bom, você pode ir. Entendeu? Ó, nem sabia, cara. Pra você ver. Eu falei por acaso. Vamos lá. Deixa eu ver quem que mais falou mais alguma coisa. O que é não entendi dos não recorrentes? Depois você me fala aqui. Porque passou batido, eu não vi. Deixa eu ver se tem alguma coisa no... A Alice comentou aqui. Ah, então o povo tá comentando. Assim o povo descobre a sua idade. Vamos descobrir mesmo. Ei, Alice, tudo bem? Tudo jóia? Que bom que você tá aqui. Vamos ver quem mais está aqui no Instagram. Me contem aqui de onde vocês estão falando, se vocês são servidores, se vocês não são servidores, que eu falei lá pro pessoal do YouTube. Se vocês estão pela primeira vez me vendo aqui numa live, também. Eu gosto muito desse contato, dessa interação com as pessoas. Seja bem-vinda aí, Alice. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, essa é uma estratégia, uma execução simples que no DNA de uma carteira eficiente tem que existir. O que não entra no DNA, pelo amor de Deus, gente, não façam não. Não façam isso. Tá bom? Vocês prometem para mim? Fala, Renato, vou prometer para vocês. O que não entra, até coloquei o senhorzinho aí. Não façam isso, por favor. O que não entra no DNA de uma carteira eficiente? Jamais. COI. Lembrem-se dessas letras, por favor. COI não se entra num DNA de uma carteira eficiente. Por quê, Renato?
Porque isso aqui é pior que cassino. Ah, por quê? Vamos lá. O estudo da Fundação Getúlio Vargas, nesses últimos... Ele pegou todo o universo de COI e fez essa pesquisa. 94% dos COIs vendidos para os clientes no Brasil dão prejuízo para os clientes. Apenas 6% dá lucro para os clientes. Então, qual a parte que ganha dinheiro? Quem está vendendo COI para você. Isso é pior que cassino, porque no cassino tem um percentual que é extremamente, pelo menos os americanos, né? No cassino americano, salvo engano, é 56/44 a taxa de resultado. Você sempre vai perder, mas você tem uma probabilidade melhor de alguém vai ganhar, mas a taxa do cassino não pode ser superior a 56/44. Nós estamos falando de 96/4, 94/6. Alguém vai ganhar dinheiro com esse produto? Ninguém. Isso aqui é para encher bolso de dono de corretora e agente autônomo de investimento. Consórcio como investimento? Não é. Consórcio é para você comprar seu imóvel, consórcio é para você comprar seu carro, consórcio... Ah, é melhor do que um financiamento? É, lógico que é melhor que financiamento, mas você vai ficar lá travado 200 e tantas vezes. Eu já entrei em consórcio, já me arrependi, já entrei em tudo, gente, menos COI. COI eu nunca entrei, porque eu já sabia que era uma porcaria. Eu já fiz tudo no mercado financeiro, se vocês puderem imaginar. Por quê? Porque eu queria aprender. Então eu já fiz tudo. Opções, já fiz lançamento coberto de opções, que é uma estratégia, mas demanda tempo e concentração para um resultado pequeno. Ou seja, tudo, eu já fiz tudo que vocês puderem imaginar. Tudo que vocês puderem imaginar, exatamente para eu aprender na prática o que dava resultado nesses últimos 18 anos, aí 15 anos, 17 anos que eu estou operando. Que eu estou fazendo a minha carteira de investimentos. Promessas fáceis. Isso é outro. Isso não é DNA. Isso é... Não tinha a menor possibilidade de promessa fácil. Tipo, teve uns casos clássicos aí. Fazendas boi gorno, avestruz, eu lembro disso. Eu era adolescente. Isso era da época da minha mãe, eu acho. Tinha uns caras que prometia 3% ao mês, 2%, você... Mogno. Não tô falando que mogno é errado, não conheço. Mas tem caras que fazem... Tem caras que fazem esses determinados projetos mirabolantes que vão te falar. Ah, aqui é 2% ao mês fácil. Uhum. Eu tive uma reunião com uma pessoa, tem uns 15 dias, um mês mais ou menos, 20 dias. O cara foi até preso aqui em Belo Horizonte. Ele falava que ele gerava 2%, 3%, não sei o que, fez um site bonitinho. O cara tava fazendo, era tirando o dinheiro da galera, literalmente. Tava tirando tudo. Não deu 6 meses, o cara sumiu. Então, cuidado. Outra coisa, taxas abusivas. Gente, os produtos com maiores taxas de todo o mercado financeiro é onde tem mais dinheiro e onde tem menos rentabilidade. Notem fundo, tem uns fundos que sorteiam, nem sei se isso existe mais, desses grandes bancos que sorteia carro, apartamento, tal, e a pessoa está na ilusão de que ele vai ganhar alguma coisa. Aí o que acontece? Aí você olha lá para o fundo de investimento. Sabe qual é a taxa de administração? 5%. 5%. Ou seja, o cara tá ganhando nada. O cara tá dando dinheiro pro banco. Com a ilusão de que vai ganhar, naqueles 100 milhões de pessoas que estão ali dentro, um carro. É dureza, cara. Capitalização. Não é investimento. Isso não é investimento. Isso é qualquer coisa menos investimento. Ok? Tá? Isso não entra no DNA de uma carteira. Então tomem bastante cuidado em relação a esse tipo de produto. Vamos lá. Métricas para uma carteira, para um DNA. Isso é muito importante. Você não consegue saber para onde você está indo ou se a sua carteira está eficiente, se ela não bate a inflação, se ela não bate o CDI. Então você tem que ter essa métrica.
para uma carteira eficiente. Então, o DNA de uma carteira, ela importa muito fortemente, extremamente, num resultado futuro. Não existe resultado futuro sem ter um resultado agora que você está fazendo. Então, você tem que ter métrica. Isso eu falei ontem, foi muito interessante. Lá nesse aniversário, ontem, a menina me perguntou, e aí, a sua carteira rende tanto? Quanto? Eu falei, a minha meta são 3 vezes a Selic. Sempre, em qualquer momento da minha vida, sempre foi isso. Eu assumo riscos? Assumo, lógico. Tem anos que não dá? Tem anos que não dá, mas eu tô feliz. Eu nunca fiquei muito ruim, não. Teve ano que foi maravilhoso. Maravilhoso, extraordinário. Teve ano que foi 2000% do CDI. Por quê? Porque eu escolhi bem os produtos, porque eu aproveitei o mercado de commodity. Por quê? Porque o mercado de commodity ele não importa. Ele é quebra de safra. Se quebrou a safra, sobe o preço. Se tem muita safra, cai o preço. Teoricamente, né? Lógico, tem que ter muito mais estudo técnico, estatístico, matemático e estrutural e macroeconômico para poder determinar uma entrada, uma saída, uma manutenção ou uma virada de mão. Como eu disse isso ontem na live. Mas eu já bati muito fortemente o CDI. Teve anos que eu não bati. Não fui bem. Isso é normal. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Só que lembra o que eu falo para vocês? Cuidado com essas pessoas que falam que elas só ganham dinheiro. Isso não existe. Vai ter ano que não vai estar bom, a bolsa tá uma porcaria. Vai ter ano que a bolsa vai bombar. Só que a gente tem que saber o momento certo de entrar. E a maior parte das pessoas entra errado, na hora que o movimento já está terminando. Aí vem o próximo movimento que é queda. E a pessoa perdeu o patrimônio dela inteiro. Aí ela vem falar que o bolso é cassino. Ah, tenha dó. Tenha dó. Entra errado e não sabe o que está fazendo e vem falar mal? Não pode. Assim não pode. Entendeu? Então, tem que ter critério, tem que ter cuidado no processo, tá bom? Aí, lógico que você vai avançar rumo aos 10K por mês de renda passiva. Claro! Claro que você vai avançar. Óbvio. Por quê? Porque você está fazendo as coisas certas a partir do momento que você começa a fazer coisa certa, vem resultado. Ah, Renato, vai demorar? Não sei, depende do seu apetite. Depende do seu apetite. É igual engordar ou emagrecer. Depende do seu apetite. Depende. Tem gente que faz isso com 2 meses. Tem gente que demora mais. Tem gente que é mais conservador. É o que eu falei, é o DNA. Cada um tem o seu DNA e o seu perfil. Tá? Eu sou muito transparente com isso. Muito transparente com as pessoas. Vocês sempre vão me ver sendo transparentes e corretos nos meus apontamentos e nas minhas considerações. Sempre. Em tudo na minha vida. Eu fui muito sincero e transparente naquilo que eu falo. Então, pode ser que você consiga amanhã? Pode, eu não sei. Você entrou na mesma operação que eu no boi e nós mandamos ficha. Pronto, já ganhei meus 10 contos. Ah, mas Renato, eu quero ir mais devagar. Ok, vai demorar um pouco mais. Depende do seu patrimônio. Depende do dinheiro que você tem. Depende do seu apetite. Então, tudo é um depende. Eu vejo muitas pessoas também com uma ansiedade muito grande. Calma, gente. Calma. A gente vai ter muito tempo. Muito. Se você cuidar, escutem o que eu estou falando. É até para Edneuza. Ah, eu comecei agora a investir aos 57 anos, mas antes tarde do que nunca. Perfeito. Perfeito. Não tem idade. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. O Warren Buffett, ele começou a ficar rico com 55, muito rico com 55 anos. Edileuza. Sabia disso? Pode olhar na biografia dele. Ele já era rico, ele já tinha dinheiro, mas o patrimônio dele explodiu com 55 anos. 54 para 55 anos. Hoje o Warren Buffett, eu acho que tem 93 ou 94, depois eu pesquiso aqui. O sócio dele, o Munger, Charles Munger, que morreu agora, morreu com 95. Então, a gente fica olhando, eu tô com 55, você não sabe se você vai para 90, 95. Já imaginou 40 anos aí agora investindo? Que delícia! Fazendo bons negócios,
fazendo bons investimentos, usando o ciclo da taxa de juros, é dinheiro muito bom e para a gente aproveitar. Eu não estou dizendo para você, ah, tá, Renato, caixão não tem gaveta. Não tem mesmo, não. Concordo com você, não tem não. Tem que aproveitar também o dinheiro que ganha. Eu falo mesmo. Toda a minha operação boa eu vou aproveitar. Claro que eu vou aproveitar. Tudo que eu faço tem que ter aproveitamento do dinheiro. Você não vai ser perdulário. É isso que eu falo. Você não pode ser perdulário. Mas você tem que também se pagar, que eu falo. Ah, ganhei. Nota, deu um dinheiro bom no Tesouro Direto esse ano, hein, Renato? Ótimo, nós ganhamos um dinheiro bom no marcação a mercado. Vou reinvestir uma parte, vou pegar esse, vou pegar o maridão, vou pegar a esposa e vou para a praia. Poxa, vai viver. Essa é a ideia. Quem é jovem, quem é novo, que não é o nosso caso, né? A gente não é velho. Eu falo que a gente não tem velhice. Eu falo que eu sou seminovo. Alguém vende carro velho? Ah, vendo carro velho, ano tal? Não. A gente vende o quê? Vendo carro seminovo. Então eu sou seminovo, não sou velho. Eu sempre falo isso. Não sou velho, eu sou seminovo. Então o que acontece? Nós temos a nossa, como diz, a nossa, as nossas qualidades. Claro, não é porque tem 55, 54, 52, 50, 45. Quanto mais novo, mais risco. Eu falo que tem que ter um apetite do risco. E outra coisa, nós servidores públicos, nós temos o dever de ter mais risco. Entendeu? Nós temos o dever de ter mais risco. Você sabe por quê? Porque nós temos uma qualidade, uma característica na nossa vida que ninguém tem. Que é a previsibilidade. Isso ninguém tem. Pergunta para o empresário se ele sabe se ele vai faturar 1 milhão amanhã. Pergunta. Ele vai falar, não sei. Tem uma previsibilidade de faturar isso. Mas nós, servidores públicos, a gente tem a previsibilidade. Dia 1º está depositado na conta. É ou não é verdade? Tá? É a vida. A vida é essa. Tá bom? A Leusa, 74. Maravilhoso. Tem mais um monte de tempo aí. Vamos aproveitar, vamos aprender. E outra coisa, cada vez mais que a gente está aprendendo, que a gente está colocando nossa cabeça e nosso cérebro para funcionar, menos possibilidade de uma doença degenerativa do cérebro. Isso é muito bom. Todo mundo fala. Uma das melhores situações para poder melhorar essa questão de doenças cerebrais degenerativas, tipo Alzheimer, essas doenças que tem aí, é você aprender alguma coisa nova. Pode ser crochê. Tem uma senhora, outro dia eu vi no Instagram, ela ensina pessoas a fazer crochê, aqueles crochêzinhos, né? Tem umas agulhas assim, ó. Não sei como é que é aquilo, acho que é uma agulhinha assim. E um monte de gente aprendendo, senhorinhas aprendendo. E eu falo, sejam bem-vindos, vamos aprender a investir dinheiro, vamos aprender a conhecer o mercado financeiro. Porque além da gente aprender e botar nosso cérebro para funcionar, nós estamos ganhando o quê? Ó? Renda, 10K no mês. É isso que eu quero. Tá bom? Vamos lá, vou ver se tem alguma pergunta lá no Instagram. Não, não teve. Tem mais aqui no YouTube. Deixa eu olhar aqui. Beleza, vamos lá, gente. Alguma pergunta? Eu acho que terminou. É o último slide. Vamos lá. Então, o recado mais importante dessa live de hoje, de sábado, é as nossas aulas da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores. Já alinhei todo mundo está alinhadinho, perfeitinho, para as aulas da semana que vem. A aula vai ser terça, quarta e quinta, às 8 horas da manhã. Elas vão ser liberadas às 8 horas da manhã para vocês. E, Renato, não posso assistir às 8 horas da manhã. Pode assistir
Depois, porque elas vão ficar gravadas durante a semana. Depois, só durante a semana do evento vão ficar liberadas essas lives e as aulas oficiais da semana dos R$ 10.000 de renda extra para servidores. Depois sai do ar, tá bom? Então, isso é importante eu dizer mais uma vez, tá? Quem não viu as lives 1, 2, 3, 4, convido vocês a verem, tá muito bom. O conteúdo que eu escolhi, eu vi que eram conteúdos que as pessoas tinham de dúvidas. Tinham muitas dúvidas em relação a esses temas de carteira, de análise, de timing, de erro, de acerto, de aposentadoria, de produtos. Então eu fiz um compilado de todas as dúvidas que as pessoas me traziam, tá? Sempre comentem aqui no YouTube, mandem direct para mim no Instagram. Os próximos vídeos do YouTube eu vou fazer de acordo com o que as pessoas sempre me pedem, tá bom? Edneus, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu não tenho dúvida que você vai conseguir. Não é difícil. Eu consegui. Eu sou a prova viva de que eu consegui. E na terça-feira você vai ver. Terça vocês vão conhecer um pouquinho da minha história também. Tá? Vocês vão entender por que eu fiz todo esse processo, por que eu fiz todo esse caminhar até agora. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Teve uma dúvida, eu acho que foi a do Vane aqui no YouTube, sobre de valores não recorrentes. Tá, o que eu considero... Vou explicar aqui, ô Vane, para ver se é isso mesmo que você está com dúvida. Eu considero renda passiva 2 tipos de renda passiva, tá bom? Eu considero renda extra e renda passiva, tá bom? Vamos lá. Como 2 tipos. Eu considero a renda passiva pingada. Qual que é a renda passiva pingada? É aquela que veio. Então, é um dividendo distribuído por uma VEG, é um dividendo distribuído por uma Porto Seguro, é um dividendo distribuído por um fundo imobiliário. É um dividendo, é os juros semestrais de um título do IPCA ou de um pré-fixado. Essas são rendas passivas pingadas, que eu chamo. Sempre estão lá. Estão entrando lá na sua continha. Ok? E eu considero rendas passivas consolidadas. O que são rendas passivas consolidadas? São rendas, é a mesma coisa, é uma renda. Você vai pegar um capital, que é isso que eu ensino para os meus alunos lá do Vivendo de Renda. Você vai pegar um capital e você vai colocar em risco. Ah, pode ser no commodity? Pode. Pode ser numa operação de uma empresa que não necessariamente é uma de dividendos? Pode. Uma Exetec, por exemplo, uma construtora, que subiu acho que quase 20%. Pena que eu não vi o movimento dela. Eu não consegui olhar o movimento dela. Porque ela é uma das empresas que eu gosto muito de fazer essas operações de médio e longo prazo. Então vamos lá. Coloquei lá R$ 20.000 nessa Exetec. Vamos supor, estou chutando aqui, tá, gente? Chutando. Ela deu 20%, já está dando saída, foi um médio prazo. 8 meses. Tá, ok. Não vou continuar com a Exetec. E voltei com o dinheiro para dentro do caixa. Foi 20% de 20 mil, 4 mil. Isso é uma renda extra. Isso é uma renda, é o que eu falo, uma renda consolidada que você vai consolidar nos 12 meses e vai dividir com todas as outras que você teve. Aí você vai ter essa renda extra mensal. Algumas vão cair mensalmente? Vão. Outras vão cair em determinadas operações que você for fazer? Vão. Outras você vai receber semestralmente? Sim. Tudo isso junta para uma renda passiva. O que você vai usar com essa renda passiva? Eu posso usar ela para poder aproveitar a vida, eu posso usar ela para reinvestir naquilo que está bom naquele momento, ou eu posso simplesmente colocar tudo, dividir, pagar uma escola de um filho
ir para o exterior, sei lá, fazer alguma coisa com essa renda extra que você está recebendo. Que pode vir dessas caixas. Entenderam o conceito? Tá bom? Então você me perguntou sobre renda recorrente, era isso. Eu tenho fé que vou conseguir. Não tenho dúvida, Ednilson. Minhocas. Ah, tá. Aquele negócio de renda definida, né? Renda definida não, resultado fixo, não existe. Eu vi era avestruz, boi, tinha uns negócios aí que o povo dá. Bitcoin, eles fazem isso muito também, tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver se no Instagram teve alguma pergunta de processo. Ah, tá. Tá bom, Eduardo. Eu vi aqui no seu comentário. Vou passar pro pessoal, tá? O seu telefone e vou pedir para eles entrarem em contato com você, tá? Pode deixar. Perfeito, professor. Lá tem o chamado usufruto, excelente explicação. É isso aí. É exatamente isso. É assim que a gente vai construindo a nossa renda extra e renda recorrente passiva. É assim que é o conceito mais moderno de renda. Tá bom? Beleza, gente? Para o pessoal do Instagram, isso é importante eu falar aqui, tá? As lives não estão ficando gravadas no Instagram. Elas estão sendo gravadas e ficando gravadas no YouTube. Tá bom? Então, essa é a quinta live e a última live dessa semana para poder a gente entrar nos dias da semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores. Então, se você não assistiu, vão lá no YouTube, tá? Para vocês poderem assistir os 5 dias de live de aquecimento que eu fiz para a renda para os 3 dias de aula da semana que vem. Renato, sobre dividendos das ações e fundos imobiliários. Como funcionam os depósitos em nossa conta? Não são depósitos mensais. São sempre depósitos mensais? Não, depende de cada... Os fundos imobiliários, sim, tá? Desculpa, que eu não tinha visto os fundos imobiliários. Fundos imobiliários, normalmente é feito caixa mensal se ele tem o que distribuir de renda. Beleza, Luciene? Fundo imobiliário é mensal. Se ele tem, ele é obrigatório, tá? Distribuir 95% do efeito caixa dele, tá? É obrigatório pela legislação. Ele tem que distribuir, tá? Mensalmente. As ações depende do contrato social e do conselho. Vou falar um termo mais técnico, tá? Depende do que está descrito no estatuto social daquela sociedade. Então, por exemplo, tem sociedade que distribui mensalmente. Tem empresa. Tem empresa que distribui semestralmente. Tem empresa que distribui trimestralmente. Então você não tem uma regra padrão para as ações e desse jeito, tá bom? Não tem essa obrigatoriedade mensal, tá, Luciene? As ações não tem. E também não tem nas ações a obrigatoriedade de distribuição de todo o lucro líquido. Não. Você distribui de acordo com o estatuto social daquela companhia. Então, por exemplo, banco. Banco ele não distribui. Normalmente eles distribuem 25% do lucro líquido. Elétrica distribui 50%, 40%, 45%. Depende muito. Depende do estatuto e do que foi convencionado na Assembleia de Acionistas. Tá bom? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver no Instagram se tem alguma pergunta. Não. Então, fechou. Pessoal, espero vocês então. Já fizemos 1h30 de live. Espero vocês na semana que vem, terça, quarta e quinta, às 8 horas da manhã. E durante o dia vocês vão poder assistir também, tá? Vai ficar gravado durante a semana. A nossa semana dos 10 mil reais de renda extra para servidores. Tá bom? Grande abraço para todos. Deus abençoe. Deus dê muita paz, saúde, proteção
prosperidade, muita prosperidade na vida de vocês, muita saúde. Que Deus abençoe vocês todos, tá bom? Um abraço para todos. Excepcional final de semana para todos nós.